Boa tarde, irmãos e irmãs. A graça e a paz. Uma alegria e uma bênção e um presente estar aqui nessa tarde para celebrar o Senhor e celebrar a salvação que o Senhor nos deu, né? Muito bom estar aqui. Graças a Deus por isso. Eu convido a igreja a abrir suas Bíblias no livro do profeta Isaías, que já foi lido nesta tarde, mas o capítulo é o 63, portanto, um dos últimos capítulos do livro do profeta Isaías. Capítulo 63, nós vamos ler dos versos 7 a 14, mesmo assentados, mas com toda a reverência. A palavra de Deus, o que significa com toda a reverência? Significa estar ciente que o Espírito Santo pode falar conosco já durante a leitura da Bíblia. Uma vez numa aula de homilética, um professor falou assim, a gente sempre ora antes mesmo da leitura da Bíblia, porque a leitura da Bíblia já é parte do sermão. E às vezes tem um mover do Espírito, ele acontece durante a leitura da Bíblia. Aí você pergunta para o irmão, qual parte do sermão você mais gostou? A leitura da Bíblia, né? Há poder também quando a gente tem reverência nessa leitura. Que Deus nos abençoe na compreensão que venha do alto, do Espírito, a partir do verso 7, capítulo 63. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo o que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Sem dúvida, eles são o meu povo, disse Deus. São filhos que não me vão trair. E assim Ele se tornou o salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, Ele também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, Ele os resgatou. Foi Ele quem sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, Ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo? Que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno, e os conduziu através das profundezas? Como o cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como o gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo, para fazer a ti um nome glorioso. Palavras do Senhor. Amém? Só nesse texto que nós lemos, nessa breve perícope, por 3 vezes apareceu o termo Espírito Santo, ou Espírito de Deus, ou Espírito do Senhor. Quando eu estudava no seminário, eu queria encontrar a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, mas eu não encontrava muitos referenciais de ver o mover do Espírito no Antigo Testamento. Parecia que o Espírito Santo era algo que se movia, o Espírito de Deus mais no Novo Testamento. Mas eu procurava no Antigo Testamento. E aí eu me dei conta que, na verdade, o Antigo Testamento está tomado pela presença do Espírito Santo de Deus. Tem o mover do Espírito em todos os lados. E aí eu fui pesquisar um estudioso chamado John Levinson, e ele estuda a tradição do Antigo Testamento em diálogo com a tradição judaica, e ele pesquisa o que a gente chama de pneumatologia, o estudo do Espírito Santo justamente no Antigo Testamento. E ao longo de todo o Antigo Testamento, os escritos bíblicos deixaram várias palavras diretivas, palavras-chave. Ele descobriu várias palavras importantes no Antigo Testamento. Seria o equivalente hoje em dia a um hiperlink ou a um site. É aquela palavra que você clica, sabe quando clica fica azulzinho? Sabe quando o texto fica azulzinho, a gente clica em cima? Ele leva a gente para um mundo de informações a respeito daquilo que está ali dito. Pois bem, o Antigo Testamento, na tradição judaica, tem palavras-chave, palavras que abrem o universo da compreensão da nossa relação com Deus, que são importantes, que o povo de Israel conhecia de cor e salteado. Eu vou falar algumas palavras aqui, tá? Que esse estudioso, John Levinson, compartilha. A palavra bênção, bereká, aparece 71 vezes no Antigo Testamento. A palavra Shabat, sábado, muito importante para reconhecer a confiança em Deus mesmo quando descansamos, porque é Ele que faz, por isso podemos descansar.
não é? O Shabat, o descanso, é a gente reconhecer que eu não preciso ser um trator que não para de trabalhar, que mesmo quando eu paro um pouquinho, Deus, com a sua providência, continua sustentando e cuidando. Aparece 111 vezes. A palavra Torá, né? Ensino ou lei, palavra-chave para a tradição judaico-cristã, aparece 223 vezes. Shalom, shalom, a paz, palavra-chave, como um hiperlink que abre para muitos conceitos importantes a respeito da nossa linda tradição que Deus nos deu. Palavra misericórdia, Hesed. Palavra berit, aliança, aparece 289 vezes. E eu fui vendo, e agora eu quero encontrar a palavra Espírito Santo, ou Espírito de Deus, que é a palavra ruá, né? E aí eu descobri, lendo esse autor, já na época dos estudos, que a palavra ruá aparece, pastor Matias, 378 vezes no Antigo Testamento. Aí, eu trouxe uma imagem, pedi para a Suzane colocar, e se o Alisson puder apagar a luz. Esse autor, ele pegou a cidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, isso se chama Skyline, né, que eles chamam, que é onde tem aqueles prédios bonitos. São Paulo tem lá, não sei se é Berrini, né, Faria Lima, Paulista. E aí ele pegou a cidade de Pittsburgh, é uma cidade lá nos Estados Unidos. E para a gente poder entender, vamos dizer, graficamente, o número dessas palavras-chave no Antigo Testamento, a gente vê então ali Shabat, né, aquele prédio, não sei se está dando para ver aqui, que seria o sábado, né? Aparece ali. Bereká aparece também, que é bênção, 71 vezes um pouquinho mais baixo. Torá, o ensino, Shalom, Berit. E olha o Ruá. Ruá é a palavra que mais aparece entre todas essas palavras que nós já ouvimos muitas vezes, né? Palavras importantes para a nossa formação de fé, através das quais Deus revela importantes verdades divinas. E o Ruá está lá, num alto posto, aparece 378 vezes a palavra do Espírito Santo de Deus. Pode tirar a imagem? Obrigado, Suzane e Alisson. A primeira referência que nós encontramos do Espírito de Deus, quem se lembra? Está em Gênesis, capítulo 1, verso 2, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O livro dos judeus se chama Tanakh, né? Eles têm os livros históricos, a sapiencial e também a Torá, que são os 5 livros da lei. O livro dos judeus, ele termina em 2 Crônicas, é a ordem deles. E no último versículo do último capítulo do livro de 2 Crônicas está lá a palavra Espírito Santo. Então veja, do começo ao fim, isso é bastante simbólico. E aí quando nós vamos para os textos bíblicos do Antigo Testamento, nós vemos que no livro de Juízes, o sopro do Espírito estava sobre Gideão, Jefté, Sansão. O Espírito de Deus foi prometido como uma torrente de chuva. Profetas faziam menção ao Espírito de Deus, como Miqueias, que afirmou estar cheio do Espírito, sabedoria, poder e glória. O Miqueias falou isso no capítulo 3. Isaías anunciou a chegada do Messias, dizendo que sobre ele repousaria o Espírito Santo de Deus. Então veja, a palavra do Espírito no Antigo Testamento, ela é muito importante tanto cronologicamente, né, do começo ao fim de todo, canonicamente, né, de todo o cânone do Antigo Testamento, mas também ao longo dos séculos, ele aparece constantemente, e também numericamente, porque entre esses termos que nós vimos, ele aparece com muita frequência. Então, o Ruá, o Espírito de Deus, ele não é só importante a partir de Pentecostes, mas ele já está se movendo desde a criação de todas as coisas, e o Ruá desponta como uma palavra diretiva para a nossa vida, né? O Espírito Santo de Deus. Mas o que significa entender que o Espírito de Deus está em toda a história do Antigo Testamento e como que isso pode abençoar a minha vida no encontro com a vida? Na busca por Deus, nos jejuns que eu pratico, que nós praticamos, nas orações, nas reuniões de oração, nos cultos, nas reuniões em célula, né? Nas visitas que fazemos, quando estamos sozinhos, chorando, escondidos nos cantos da cidade, para que ninguém veja e lamentando algumas lutas, qual é a importância de entender que o Espírito Santo de Deus é presente? O Espírito Santo de Deus, no primeiro momento eu quero dizer que ele dá a vitória ao povo de Deus em todo o Antigo e Novo Testamento. E ele continua dando até hoje. Nós estamos vivendo o fim dos tempos, desde o apóstolo Paulo, quando ele comunica isso.
Não é uma invenção, né? Ele mesmo diz que já chegou aí o fim dos tempos. Já são 2000 anos, mas são 2000 anos que estamos vivendo esse tempo e o Espírito Santo de Deus está conosco, graças a Deus por isso, né? E esse texto que nós lemos, de Isaías 63, que cita 3 vezes o Espírito Santo de Deus, ele é um poema que vai falar da bondade de Deus e da fidelidade de Deus no passado, ok? No passado, apontando para uma esperança. Para uma esperança. É isso que Isaías faz em todo o livro de profecia dele. Ele vai olhar para o passado pelo poder do ruá do Espírito de Deus, não para ficar só olhando para o passado, mas para olhar para o futuro com esperança, porque o ruá é soberano, porque o Espírito de Deus é soberano. Então, eles contam as muitas bênçãos do passado para olhar para o presente, para o futuro, com segurança. É um exercício de fé, né? E eles fazem isso, o profeta Isaías faz a despeito do pecado do povo. Então, esse poema, ele começa no livro de Isaías, capítulo 63, verso 7. E ele vai até o capítulo 64, verso 11. Então, de 63, 7 a 64, 11, é esse poema muito parecido com o Salmo 44 e o Salmo 89. Tá? São salmos de súplica coletiva. Então, no verso 7, ele recorda as graças de Deus. No verso 7 a 9, exalta Deus como Salvador e o mantenedor do seu povo pelo Espírito. No verso 10, ele fala que Israel, que nem a Denise falou muito bem esse final de semana, rejeitou a Deus. O amor de Deus nunca parou de fluir, mas foi o povo que rejeitou. E aí o povo, Deus se tornou inimigo do povo. Não porque ele queria ser inimigo, mas o povo fez de Deus o seu inimigo. E aí Deus, então, lutou com o povo, segundo o profeta Isaías. Por amor ao povo, porque ele é o tempo todo amor, ele é o tempo todo bondade, ele é o tempo todo justo, ele é o tempo todo presente. E aí dos versos 11 ao 14, ele lembra das obras de Deus no passado, buscando esperança para o futuro. Então, se tem uma característica desse povo do qual nós fazemos parte, está espalhado por todo mundo e muitos já estão na glória na qual nós um dia estaremos, ele é marcadamente um povo que conta as bênçãos. É um povo que anota as bênçãos, que guarda no coração os feitos de Deus. Nós fazemos parte de um povo que guarda a memória dos feitos divinos e contam de geração a geração. Esse é o povo do qual nós passamos a fazer parte quando entregamos nossa vida a Jesus. Um povo que sabe que ao nomear essas bênçãos, eu não só glorifico ao Pai que está nos céus, como eu cultivo a esperança e a confiança em Deus. Como que é aquele hino? Contas muitas bênçãos, dize a quantas são, né? Recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e ficará surpreso quanto Deus já fez. Esse é um hino tradicional que a gente canta na igreja, nesse exercício de olhar sempre para Deus, de não desviar o olhar para essa cultura, nos contextos que estamos vivendo, mas lembrar do autor da nossa fé. Do autor da fé, aquele que despertou a chama no teu coração, Rocha. E aí toda vez que você canta memórias de Deus, entoando louvores ou lendo salmos, nós estamos glorificando ao Pai que está nos céus, mas também estamos cultivando, nutrindo esperança e confiança no Senhor. O reverendo Sátilas do Amaral Camargo, ele foi pastor aqui na nossa igreja até 1963, e aí ele, no jubileu de prata dele, ele fez um discurso, 25 anos de ministério. E esse discurso consta nos anais da história da nossa igreja. E nesse discurso, pastor Juninho, ele conta quantas pregações ele tinha feito até então, quantos ofícios fúnebres, quantos casamentos, quantas santas ceias. E aí ele começa a falar sobre isso, e ele fala: eu glorifico a Deus pelo privilégio de ter feito, e nós temos esperança porque faremos muito mais até Jesus voltar. E eu achei tão bonito, pastor. Aí eu falei: puxa, eu acho que eu não anotei todas as vezes. Aí eu falei não lembro com quem, eles falaram: era uma prática comum dos pastores antigos. É verdade isso, pastor? Eles contavam,
quantas vezes a gente tem contado a respeito das dádivas que a gente tem recebido? As pequenas e as grandiosas, talvez, sobrenaturais. Aliás, todas são, né, sobrenaturais, mas algumas aparecem maiores, mas todas são muito proveitosas. A gente tem contado e cantado e compartilhado no nosso coração, cultivado um futuro de esperança e confiança e adorado a esse Deus presente. Eu não sei de vocês, mas para mim ver o Espírito de Deus se movendo é essencial. Reconhecer Deus em meio aos meus caminhos é fundamental. Eu tenho falado muito sobre Provérbios 3, 5, 6, né? Diz, reconheça Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça Deus em todos os seus caminhos. Fundamental para o arrependimento. Quando eu reconheço Deus, essa graça tremenda de Deus me constrange, quebranta o meu coração, Salmo 51, né? Deus vem quebrantar, e aí eu glorifico. Essa graça me leva ao arrependimento, ao comprometimento, à renovação da confiança, à transformação e à missão. Por que eu saio em missão e tenho esperança? Por que nós podemos ter esperança de que essa igreja já é uma bênção e vai continuar sendo uma bênção? Porque o Espírito Santo de Deus está conosco, como sempre esteve, amém? Simples assim. A minha esperança não está no homem, nem em cavalos, nem em força, nem na gestão, nem nas promessas. Ela está simplesmente na presença viva do Espírito entre nós. Isso se dá também a nível familiar, a nível profissional, a nível de doenças físicas do corpo. Confiar que o Espírito está. Ele está, sempre estará. E Ele é bom, sempre bom. Reconhecer Deus em meus caminhos é fundamental. Isaías 63, ele compreende a memória normativa de Israel. O que é normativa? É uma norma. Tanto é que esse texto era lido depois, nos tempos de Jesus, na época, nos contextos de santuário. O lugar do ensino, que a gente chama de Sitzenleben, era o santuário, para lembrar o povo, por isso normativa, das histórias do que Deus tinha sido feito. O que é normativa? É garantir que, quer queira, quer não, faça chuva, faça sol, nós vamos lembrar disso daqui. Porque isso é fonte de vida para nós. Porque o Espírito se revela quando contamos as bênçãos do que Deus tem feito. Então, isso são testemunhos que revelam o poder e a fidelidade do Senhor, e a sua fidelidade se expressa justamente na presença do Espírito Santo. Então, no verso 8, Deus revela seu desejo por se relacionar com o seu povo, firmar uma aliança. Ele diz, sem dúvida eles são meu povo. E diz mais, são filhos que não vão me trair. E assim ele se tornou o salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, ele se afligiu. Você já pensou nisso? O meu sofrimento, o nosso sofrimento é sofrimento de Deus também, porque Deus está conosco. E o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. E aí ele fala o momento que a gente rejeitou a Deus. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o Espírito de Deus. Entristeceram. Então, o Espírito é uma pessoa que se entristece também, né? Veja, a rejeição humana a Deus causou tristeza no Espírito de Deus, e Israel só permaneceu vivo por causa da fidelidade desse próprio Deus. Ninguém intermediou por Israel. Ninguém conclamou ou implorou por nós. Foi o próprio Deus que teve compaixão de nós. O próprio Deus, no seu Espírito, nos resgatou da escravidão do Egito, o ruá de Deus, e é por isso que a esperança pode existir em nós, porque Ele está. E se Ele está, Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Isso não me isenta da minha parcela de contribuição, mas eu contribuo porque eu entendo esse amor, porque eu fui tomado por Ele, porque esse amor de Deus é a fonte do amor que existe em mim. Essa é a esperança que a gente pode trabalhar numa tarde de terça-feira do encontro com a vida. É encontrar o Espírito de Deus vivendo entre nós, sobre nós, que se compadece de nós. Portanto, o amor de Deus se manifestara pelo Espírito como um poder salvífico. Por isso, o Espírito Santo de Deus é o protagonista em toda a igreja cristã. Ele é o protagonista. O tempo todo. O Espírito Santo de Deus é a salvação e a redenção do povo. Por isso, todas aquelas outras palavras importantes, que eu chamei de hiperlink lá, né, para abrir um universo,
como a aliança, a misericórdia, a paz, bênção, shalom, que é a paz, ou o Shabat, né, que eu falei o sábado, elas são consequências deste mover primeiro do Espírito Santo. Ou seja, Dr. Onésimo, eu encontro paz porque o Espírito está comigo. Eu encontro sabedoria, discernimento porque o Espírito está comigo. Eu posso encontrar descanso, misericórdia, eu tenho uma aliança, porque o Espírito é maravilhoso, o próprio Deus é maravilhoso e se move entre nós. Em sua fraqueza, Israel era incapaz de conduzir a própria jornada rumo à liberdade. Quando Israel não podia mais caminhar, o próprio Deus assumiu esse fardo e conduziu o povo à libertação. Então toda a história do Antigo Testamento tem o Ruá de Deus, o Espírito de Deus como protagonista, e é a história de como Deus fez por Israel o que Israel não podia fazer por ele mesmo, né? E aí nesse capítulo 63 ainda, olha que interessante, à medida que eles vão relembrando do poder do Espírito como papel libertador, o profeta Isaías diz assim: foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Aí eu quero fazer um exercício rápido aqui com a gente. Quando a gente caiu, pensa em algum momento da vida que a gente caiu, né? Perdeu alguém que a gente ama, sofreu alguma traição, alguém puxou o tapete, passou por alguma mazela, alguma dificuldade. Quem que levantou a gente? Quem que levantou? Foi Deus, porque Ele nos ama. Quem que levou lá, naquele momento, uma palavra para trazer uma pessoa para trazer uma palavra para a gente? Eu lembro, alguns momentos difíceis da minha vida, eu consigo lembrar de pessoas que vieram ao meu lado, que me abraçaram, ou pessoas que me estimularam. É o mover de Deus, porque eu quero contar as bênçãos com essa lente, entendeu, Rocha? Todas as boas dádivas que tem na minha vida vêm de Deus. Então eu quero olhar para a minha história e reconhecer que em tudo isso Deus usou pessoas, circunstâncias, situações, mas eu quero render toda a glória a Ele, porque toda a glória é somente para Ele. E à medida que eu vou reconhecendo as minhas vitórias em meio às lutas, reconhecendo que Deus foi quem salvou, isso, os irmãos e as irmãs concordam que cultiva uma esperança para o futuro? Uma confiança para o futuro? Agora, se eu der as glórias ao sistema do mundo, ao meu mérito, quem está perdendo com isso sou eu duplamente. Eu estou perdendo de ser um adorador como o Bed, né? Filho de Ruth, e também estou perdendo de cultivar em mim uma esperança cada vez mais sólida e poderosa de que Deus está cuidando de tudo. E aí ele diz assim: onde estava aquele que entre ele pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés? Lembra daquele episódio de Moisés? Olha o que o Isaías fala. Aquela mão não foi Moisés, foi o Espírito de Deus que estava com Moisés. Então o braço forte de Deus é o poder ativo e pessoal de Deus. Deus, ele desnuda o braço, ele arregaça as mangas para salvar o povo. E esse braço representa o seu mover relacionado ao que Deus fez no passado, faz no presente e fará no futuro. Êxodo, capítulo 33, verso 14, diz assim: meu panim, significa minha presença, irá com vocês e eu lhes darei descanso. Vocês sabem que essa semana o meu time do coração ganhou um título, né? A Copa do Brasil. São Paulo ganhou um título. Não, irmão, não faça isso. Muito bom, né? E tem muita gente falando que foi a presença do técnico, o Dorival Júnior, que trouxe um novo espírito ali para esse time campeão, né? Eu acredito também, ele trouxe uma virada importante. Não é de agora, né? O Rogério Ceni foi um bom técnico. Não vou ficar falando de futebol aqui, né? Mas, à medida que eu estava preparando a mensagem para hoje à tarde, eu lembrei disso, né? Olha que interessante, o torcedor, no caso São Paulino, ele é capaz de detectar as viradas num clube, na história de um time, num campeonato, né? E por que a gente não é capaz de detectar, né? Ou às vezes não consegue detectar a presença e a graça de Deus para fortalecer a nossa fé e adorar a Ele, né? Indo para o final, Ageu e Isaías são dois profetas bem importantes. Só um parênteses, profetas menores e profetas maiores, né? Veja, o profeta menor ele não é menor em importância. Na verdade, tem até alguns profetas menores que tiveram mais relevância, vamos dizer assim, no contexto social, do que algum dos profetas maiores. Diz mais respeito à dimensão do escrito dele, tá?
Todos os profetas de Deus são servos de Deus, né? E eles se voltam à tradição do Êxodo a fim de relembrar e encorajar Israel a que avançassem para a reconstrução da esperança. A reconstrução da esperança. Eu não sei como que está a sua esperança. Eu não sei como que está a sua esperança. Esperança política, esperança financeira, esperança no seu casamento, esperança em relação aos seus filhos, em relação aos seus netos, esperança em relação à igreja. Mas eu quero dizer que eu sei quem pode reconstruir a tua esperança. E a Bíblia sinaliza o caminho para reconstruir a sua esperança. Porque a esperança, às vezes, ela é abalada diante das circunstâncias da vida. Mas, graças a Deus, que não está em mim o poder para reconstruir a minha esperança, mas está nele. E aí, à medida que esse poder e esse conhecimento vem tomando conta do meu coração, da minha alma, do meu espírito, aí cabe a mim fazer, sabe o quê? Me render. E aí deixar o Espírito operar. E aí, de repente, aquela chama que parecia tão pequenininha, Marcos, quase apagando, um soprinho ia apagar, ela não apaga mais, ela vai crescendo. Mas ela não cresce por causa de mim, na verdade ela cresce apesar de mim. Pelo mover e pela graça desse Deus que no seu atributo da fidelidade, do amor é perene. Nesse sentido, isso me traz esperança. Nós temos todas as condições de vida porque o Espírito de Deus está aqui. O pastor João Calvino, quando ele foi estudar esse texto, ele comparou esse texto dizendo que nesse texto, pastor Matias, é como se Deus fosse uma mãe que carrega o filho no ventre. O que é uma mãe que carrega o filho no ventre? A mãe que nutre, a mãe que guarda, a mãe que protege. O filhinho não precisa fazer nada, é só ficar lá. E o João Calvino, quando vai ler esse texto, ele fala: assim somos nós diante da presença desse Espírito, simplesmente sendo abençoados e expressando a grandeza desse Deus quando nós confiamos nele plenamente. Tem uma canção muito bonita que nós cantávamos no passado, cantamos até hoje, ela diz assim: o Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e os doentes são sarados, porque o Espírito de Deus está aqui. Que a gente possa cantar isso, não da boca para fora, mas que a gente possa cantar isso sempre. E de novo, não estou fazendo propaganda dessa música, tá? Pode ser outras músicas. Mas cantar essa verdade, primeiro, para exaltar a grandeza desse Deus. E segundo, para cultivar a confiança e a esperança desse dia final que vai chegar. E Deus vai fazer a obra. Na tradição do povo de Deus, a ordem não temais, ela vem sempre junto com a promessa: o Espírito estará com vocês. E aí essa canção, depois dessa parte que eu falei aqui, ela diz assim: Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Eu não quero adorar de qualquer jeito. Eu quero adorar em espírito. Deus não negou ao seu povo a presença salvífica do seu Espírito. Ele não anulou a presença do Espírito na vida do seu povo. E também hoje, nos últimos dias, Deus não anula a presença do seu Espírito. Por isso nós cremos no sacerdócio universal. Porque todo crente, todo aquele que entregou a vida para Jesus é morada. Nós, a igreja, somos morada do Espírito Santo. Todo crente tem ali no Espírito a força para cumprir a obra que Deus nos trouxe. A Bíblia, tem um professor me falou o seguinte, que a gente não tem que ler a Bíblia para ficar tentando decifrar a Bíblia. Ele falou assim, na verdade, a Bíblia nos decifra, nos traduz, nos descobre, interpreta e ordena. Meu professor, ele falava assim, quando a gente lê a Bíblia, é claro que a gente vai tentar entender, decifrar, traduzir, mas a gente também tem que ser traduzido, interpretado pela própria palavra de Deus, porque nessa troca eu vou sendo transformado de glória em glória para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe.